Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está aqui presencialmente no Teatro UOL, no Shopping Pátio Higienópolis, e você que está vendo pela telinha ou pela telona, não sei se você está no carro, no metrô, na sua casa, mas, de certa forma, sinta-se abraçado, sinta-se abraçada nesta comunidade. Esse é um lugar comunidade, é um lugar que acolhe, um lugar que apoia, é um lugar que recebe muito bem. E se você quer contribuir para essa continuidade desse trabalho, você pode nos ajudar financeiramente. Você pode mandar sua oferta, seu dízimo, para, anota aí, pix@umlugarcomunidade.com.br, pix@umlugarcomunidade.com.br. Você já tem o seu aplicativo Um Lugar Comunidade instalado no seu smartphone? Se não tem, você está autorizado a usar o celular aqui dentro do teatro agora, tá? Você tem 3 minutos para fazer isso. Essa comunidade pulsa não só durante o sábado, mas durante a semana também. Todos os dias tem uma meditação sobre o livro de Salmos. Essa semana a gente está ouvindo o pastor Edson falar sobre o Salmo 119. Tem vários dias para falar sobre o Salmo 119, que é quase interminável. Mas são reflexões interessantes, culturais e espirituais também. É muito legal de você ouvir já na primeira hora do dia. Outra coisa que acontece durante a semana são as lives de terça-feira à noite. Quando você entra tanto no aplicativo quanto no site, lugarcomunidade.com.br, você tem ali as informações de horário, você fica sabendo tudo o que está acontecendo. Então, fique atento à programação da semana. Tem PG que acontece presencialmente, tem coral. Tudo isso está avisadinho ali no site. Então, não tem desculpa para não participar dessa programação durante a semana também. Hoje, a gente vai ouvir a mensagem, mais uma mensagem, com o pastor Edson sobre arrependimento e reparação. Agora é o momento que você pode guardar o seu celular, colocar ele no modo avião ou modo silencioso. E se você puder, feche os seus olhos e ore comigo. Te agradecemos, bom Pai, pelo teu cuidado com a gente, pela oportunidade que temos de congregar, de louvar o teu nome e aprender um pouco mais de ti. Que essa comunidade seja bênção, que a gente seja bênção para outras pessoas, que a gente possa compartilhar essa bênção para mais pessoas que precisam saber mais de ti e do teu amor. Abençoa nosso sábado, em nome de Jesus, amém. A palavra de Deus diz que nós jamais estamos sós, jamais andamos sozinhos. Vamos todos nos colocar de pé e vamos celebrar a alegria de estarmos juntos e a alegria também da certeza que temos de que Deus caminha com a gente, aonde quer que nós estejamos. Vamos todos juntos. Nos lugares que eu pisar, com a planta dos teus pés, eu sei que pisarás. E as pessoas que eu tocar, com tuas próprias mãos,
você tocar, o Senhor também vai tocar. As pessoas que eu tocar, Com tuas próprias mãos, eu sei tocará. eu sei, por saber que vive em mim, viverei pra ser o que queres de mim. Há uma palavra viva em mim, bem maior. Não ando só, ando em ti. E a palavra está viva. Há uma palavra viva em mim, bem maior, que está em mim. Você há uma maior aquele que está em mim. Não ando só, ando em ti. Jamais estamos sós. Jamais estamos sós. Até porque, se temos vida, se existimos, existimos nele, por ele e para a glória dele. E é por isso que tudo que temos, tudo que somos, nosso caminhar, a nossa vida é para a glória daquele que nos dá a vida e que habita em nós, habita em o meu coração e no seu coração. Por isso que toda a criação, todo ser que vive, todo que respira, proclama as obras do Eterno. Nós somos provas vivas do amor e da misericórdia dele. Os céus proclamam as obras do Eterno. Galáxias cantam, galáxias cantam de sua imensidão. E uma voz, com sons de glória, ecoam em toda a criação. Do grão que faz a vida irromper, o esplendor invisível faz nascer. E uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Em oração e na palavra seguiremos. Somos um só corpo, rendido a missão. E uma voz, nossa voz, irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos,
em nós, e nossa vida. A Ele a honra e a glória, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós. Que o reino seja em nós. E nossa vida só por Ele. A Ele a honra. E que o reino Seja em nossa vida só por Ele. A Ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós. E nossa vida diante dele nos rendemos. É tudo por Ele. Tudo, 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 tudo. A Ele é glória e para sempre. É tudo por Ele. Tudo por Ele. A Ele é glória para sempre. É tudo por Ele. Tudo por Ele. A Ele a glória para sempre. É tudo por Ele. Tudo por Ele. A Ele a honra, a glória e o louvor. E que o reino seja em nós. que o reino seja em nós. E nossa vida só por Ele. Que a minha e a sua vida sejam para a glória dele. Nosso respirar, que o nosso existir seja para testemunho da beleza que é servir a Ele. Servir a um Deus que cumpre suas promessas. Servir a um Deus que disse que um dia voltará a essa terra. E um dia resgatará com mão forte dessa terra todos aqueles que lhe pertencem. Mas Ele ainda não voltou. Enquanto isso, nós temos uns aos outros. Enquanto isso, nos resta sermos um sinal vivo e claro do amor e da misericórdia dele. É por isso que Ele nos compele a darmos mais do que receber. Mas a alegria de dar é a certeza de que Deus nos retribuirá com seu amor e com a sua misericórdia. Essa é a alegria de servir no reino de Deus. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mas Ele não nos abandona. Jamais. Quanto mais pra gente se encontrar, sinto tanta falta do teu riso fácil. Há lugar pra gente se sentar, uma mesa farta, cheia de bondade. Quando eu te encontrar, preciso te dizer: sem você meus dias são desertos. E vem ao reino, me ensina a amar e a dar sem receber. Sem você meus dias são desertos. Venha ao reino e que venha teu reino. Veja, tudo que eu mais quero é te ver de perto, dar e receber o teu amor. Veja, tudo que eu preciso é andar contigo, dar e receber o teu amor, o teu amor, o teu amor, o teu amor.
quanto mais pra gente se encontrar. Sinto tanta falta do teu riso fácil. Há lugar pra todos, A gente se sentar. uma mesa farta, cheia de bondade. Quando eu te encontrar, preciso te dizer: sem você meus dias são desertos. Venha ao reino, me ensina a perdoar e a dar sem receber. Sem você meus dias, quem quiser, e que venha ao teu reino. Veja, tudo que eu mais quero é te ver de perto, dar e receber o teu amor. Que eu preciso andar contigo. Dar e receber o teu amor. Veja, tudo que eu andar contigo, dar e receber o teu amor. Deus voltará a essa terra, embora pareça loucura para muita gente. É isso que mantém a nossa fé firme nele, a certeza de que um dia ele nos resgatará definitivamente. E com os nossos próprios olhos nós veremos a sua glória. Sem sermos consumidos, veremos a sua glória. Que meus olhos possam ver o teu reino encher a terra. Eu verei. Que meus olhos possam face a face a tua glória. Meus olhos possam ver o teu reino encher toda a terra. Meus olhos possam ver face a face glória. Que meus olhos possam ver o teu reino, o teu reino, teu reino eterno. Que meus
nossa oração. Veja, tudo que eu mais quero é te ver de perto, dar e receber o teu amor. Veja, tudo que eu preciso é andar contigo, dar e receber o teu amor, o teu amor. Eterno nosso Pai, eterno nosso Rei. Muito obrigado, Senhor, por esse amor, por essa graça, por essa misericórdia que todos nós recebemos de Ti. Nos ajude a aceitarmos essa graça, esse amor, essa misericórdia e a vivermos por elas. É o que a gente implora em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom dia, bom sábado. Prazer receber vocês aqui na comunidade, no Teatro Hall do Shopping Pátio, Higienópolis. A gente está na série Arrependimento e Restauração. Uma série, já brincaram comigo que eu sempre falo isso, né? Uma série difícil e tal, complexa. Mas é um tema espinhoso, né? Um tema difícil da gente lidar. A gente tem tentado focar nessa série numa mudança de perspectiva que às vezes o nosso cérebro não faz tão rapidamente. A gente tem o costume de sempre se sentir vítima, a gente tem o costume de sempre se ver como vítima das situações, né? A gente se coloca nesse lugar de alguém que sofre as ações dos outros, principalmente as ações negativas. E o nosso cérebro, por uma série de motivos, tem uma dificuldade tremenda de nos colocar no lugar de algozes, no lugar de perpetradores do mal, né? De pessoas que machucam, de pessoas que ofendem, de pessoas que causam o mal para as outras. Mas é super necessário e importante que a gente se coloque nesse lugar para a gente entender o alcance das nossas ações, das nossas falas e buscar arrependimento genuíno e reparação. Essa série é baseada livremente num livro acerca dos ensinos de Maimônides, que foi um rabino muito importante dentro do judaísmo, e esses ensinos foram explorados pela rabina Dania Ruttenberg, num livro que ganhou prêmios ano passado e tal. Bom, Maimônides ele ensina basicamente cinco passos para um arrependimento genuíno, para uma reparação que realmente faça sentido, e a gente tem batido nessa tecla porque faz muito sentido, né? O primeiro passo é você entender o que você fez, entender o que as suas ações e as suas palavras causaram nas pessoas e assumir esse erro, né? Assumir essa ofensa, assumir esse mal que você fez. O segundo passo é você mudar de atitude, né? Uma mudança rápida e que faça sentido, principalmente para a vítima. O terceiro passo é você aceitar as consequências daquilo que você fez e buscar a reparação daquilo que você fez. Buscar resolver, buscar reparar a vítima do mal que foi causado, né? O quarto passo é você pedir desculpas. Você pedir desculpas para aquela pessoa que você ofendeu ou para aquelas pessoas que você ofendeu. E o quinto e último passo é você fazer novas escolhas para não repetir o erro que você cometeu ou que coletivamente foi cometido também. Agora, uma das coisas muito complicadas desse processo de arrependimento e reparação é a nossa tendência de associar o arrependimento e a reparação com o perdão. A gente imagina que quando a gente faz todo o processo de se arrepender, de genuinamente sentir mal pelo que fez, até chorar pelo que fez, buscar uma reparação pelo que fez, a gente imagina que no final desse processo, ou no meio desse processo, ou em alguns casos, em qualquer momento desse processo, que a outra pessoa vai perdoar a gente. E a gente associa o perdão ao merecimento. Então, eu fiz isso, eu busquei, eu me arrependi, eu chorei,
e tal, então eu mereço ser perdoado, né? Eu mereço receber o perdão dessa pessoa. E, novamente, a ideia de meritocracia vai estar muito firme, muito, muito latente nesse processo de arrependimento e reparação. Tão latente que muitas vezes a gente acha que porque a gente se arrependeu e porque a gente está buscando fazer uma reparação, a gente não precisa nem sofrer as consequências daquilo que a gente fez. Aquela famosa frase, mas eu já pedi desculpas, né? Que tantos de nós já ouvimos, né? Mas eu já pedi desculpas, eu já disse que eu estou arrependido e tal. Por que você continua agindo assim, né? Se eu disse que pedi desculpas, se eu disse que eu estou arrependido, então você que sofreu as minhas ações tem que aceitar e tem que mudar a sua atitude comigo. Não é verdade? Não é assim que funciona? Estou mentindo? Pensa só no seu relacionamento amoroso. Você já teve em algum momento na sua vida. Pensa no relacionamento que você tem agora que você já teve. Não é assim que funciona? Quando um dos dois faz um negócio errado, aí, desculpa, tal, aí o outro continua emburrado, fala, mas já pedi desculpas. Não tem isso? Não é assim que funciona? A gente associa arrependimento a perdão, como se as duas coisas funcionassem basicamente juntas e ao mesmo tempo e fossem duas caras da mesma moeda. Inclusive com a atenuação das consequências. Amor, mas eu, sei lá, vou pegar mais pesado, né? Atropelei alguém, não, mas eu parei, eu prestei socorro, eu paguei as despesas médicas, não sei o que lá, tal. Então, poxa, minha pena não pode ser tão alta, não precisa ser tão alta. Ou a família precisa me perdoar, porque eu fiz tudo. A família de quem eu atropelei precisa me perdoar, porque eu fiz tudo. Fiz tudo que estava ao meu alcance. A gente associa essa ideia de a gente se arrepender ao benefício de receber o perdão, de receber uma atenuação da pena pelo que a gente cometeu. E isso porque vocês sabem, isso é provado cientificamente, o nosso cérebro, um cérebro saudável, obviamente, ele tem dificuldade de se colocar no lugar de culpa. Dificuldade de se colocar no lugar de ser o algoz. A gente tem essa dificuldade. Então a gente associa as duas coisas muito rapidamente. E é interessante como na Bíblia tem algumas histórias que dificultam isso daí. A gente percebe, por exemplo, né, e muitos de nós ficamos indignados ao ler essa história, muitas pessoas, em todos os lugares que a gente comenta dessa história, as pessoas ficam indignadas. Fica ali, Davi, né? Primeiro a gente fica indignado com Davi. Davi foi lá, Davi matou o amigo para ficar com a esposa dele, porque tinha abusado da esposa dele e mandado ele para a morte, porque ela engravidou do abuso que ele tinha cometido. Olha que situação. Ele abusa de uma mulher, mata o amigo porque a mulher dele engravidou, para casar com a mulher que ele tinha abusado e agora estava grávida dele, para ninguém descobrir o que tinha acontecido. E aí, nesse processo, o profeta Natan vem e diz, olha, o fruto desse pecado todo que você cometeu, o fruto vai morrer, que é o filho, o bebê. Mas o que a criança tem a ver com isso? Realmente é difícil. E aí Davi ora, se arrepende, rasga as vestes, fica em pano de saco e cinzas, e fica orando, sem comer, sem fazer nada, implorando pelo perdão de Deus. E o que acontece? O bebê morre. E aí a gente fica, poxa, mas ele se arrependeu. Pois é. Mas arrependimento e perdão e arrependimento e consequências não estão conectados. São coisas distintas. E é isso que muitas vezes a gente não compreende. E na Bíblia, não é porque você se arrependeu que deixam de haver consequências pelo que você fez. Pelo menos em várias das histórias é assim que funciona. Nessa história de Davi é assim. E é curioso que o Talmud, ele tem uma frase muito forte sobre perdão. Ele diz que quando alguém faz a você algum mal, que é um dano irreversível, você não tem a obrigação de perdoar.
você está isento de perdoar. Você não precisa perdoar. Então, se há um dano irreversível, não há necessidade de perdão. Obviamente que um dano irreversível como a morte, a pessoa que morreu não tem como perdoar porque ela já morreu. Isso é óbvio. Mas as pessoas que foram atingidas por aquela morte, afetadas por aquela morte, segundo o Talmud, também não têm obrigação de perdoar. De tão forte que é, dentro da tradição judaica e dentro da tradição bíblica, essa separação entre a ideia de arrependimento e a ideia de perdão. Mas a gente constrói na nossa cabeça essa relação. E a gente acha que essa relação precisa acontecer. Só que a gente precisa entender que arrependimento e reparação tem a ver primariamente com o algoz, com aquele que faz, com aquele que agride, com aquele que ofende, com aquele que calunia, que difama, que é violento, que é abusador. O arrependimento e a reparação tem a ver com aquele que pratica o mal. Ele precisa se arrepender. Ele precisa reparar o dano que foi feito. É algo que tem intrinsecamente a ver com aquele que faz o mal. É para ele o arrependimento e a reparação. É óbvio que o arrependimento e a reparação trazem benefícios coletivos. Porque a vítima entende que houve um arrependimento genuíno e aquilo alivia o peso do que aconteceu com ela. Se houve reparação, uma reparação digna, a vítima também é ressarcida de alguma maneira pelo aquilo que foi feito. E não é só ressarcimento, obviamente, financeiro. A gente está falando de todo tipo de ressarcimento, inclusive emocional. O benefício é coletivo, mas o processo é um processo que tem a ver com a pessoa que praticou o mal. E o perdão tem 100% a ver com a vítima, com quem sofreu. E a vítima perdoa quando ela quer, como ela quer e se ela quiser. E essa é a nossa dificuldade quando nós somos os algozes. E aí ocorre um processo interessante. A gente vitimiza a vítima de novo. Porque a gente passa a dizer, pô, mas eu me arrependi, você não vai me perdoar? Caramba, que mimimi, hein? Não, se eu me arrependi, você tem que me perdoar. E a gente muitas vezes coletivamente age assim. Que nem pai com filho, né? Um bate no outro, já devem ter passado, quem tem filho já passou por isso, um bate no outro. Então vai lá e pede desculpa ao seu irmão. Aí vai lá, desculpa. Aí o que pediu desculpa fica esperando, você também fica esperando que o que apanhou fala o quê? Não, tá desculpado. Aí ele não fala nada, fala, não, desculpa seu irmão. Não vou desculpar não. Como assim não vai desculpar? Ele te pediu desculpa, dá desculpa para ele, não sei o que lá. Aí gera uma outra briga, né? Aí são duas brigas, a briga para fazer um pedir desculpa e a briga para fazer o outro aceitar as desculpas e desculpar o outro. E a gente força com que as pessoas perdoem. Nossa, mas fulano é muito espinhoso, ele não consegue perdoar, ele não consegue andar com a vida dele. Meu amigo, esse é um processo dele, não tem a ver com você, nem com quem praticou o mal. É a história dele, é o jeito dele, é o processo dele. E a gente precisa mudar o nosso foco para ser uma comunidade em que a vítima tem a primazia, é respeitada, é acolhida. 100% respeitada e 100% acolhida. A gente precisa dissociar os processos e entender que arrependimento e restauração tem a ver com uma mudança que acontece quando a gente fez o mal, na gente que fez o mal. E esse arrependimento e essa reparação vão trazer para a gente um novo momento de vida, uma nova história. E é isso que Davi pede no Salmo 51, quando ele fala do que aconteceu entre ele, Urias e Batseba. Ele diz, Senhor, cria em mim um coração puro, um espírito inabalável. E esse cria, vocês sabem, é o verbo bará, que é o verbo que aparece no início, quando Deus cria tudo. Essa é a nova criação. Senhor, faz de mim uma nova pessoa. O arrependimento e a reparação têm a ver com esse desejo nosso de ser uma nova pessoa.
com esse desejo nosso de realmente não repetir aquilo que a gente fez, de realmente não magoar mais pessoas, de realmente não praticar mais o mal. Arrependimento e reparação não tem necessariamente a ver com perdão, que você vai ou não receber. Mas tem a ver com a mudança que precisa acontecer em você, para você ser uma nova criatura, uma nova pessoa, um novo vaso. E na Bíblia esse negócio de perdão, ele é muito complicado, extremamente complicado. No Antigo Testamento, então, é bastante complicado quando a gente pensa na nossa tradição judaico-cristã. Porque no Antigo Testamento, a ideia de perdão, desse perdoar alguma ofensa e tal, está diretamente associada com Deus. Basicamente, são dois radicais que vão aparecer no Antigo Testamento, dois radicais que vão dar origem a verbos, a substantivos, etc. e tal, dois radicais que vão aparecer mais ou menos 57 vezes. Um radical aparece mais ou menos 40 vezes, que é o radical salar. E esse salar, nas 40 vezes que ele aparece, só Deus é o sujeito, só Deus perdoa. Só Deus consegue perdoar. Só Deus perdoa as ofensas, só Deus perdoa os pecados, só Deus perdoa aquilo que foi feito, Deus perdoa o mal que foi praticado e assim por diante. E é interessante que boa parte dessas vezes, o perdão de Deus não está associado com o arrependimento humano. Então é como se já no Antigo Testamento as duas coisas caminhassem um pouco desassociadas. Perdão é uma coisa, arrependimento e reparação é outra. É interessante isso. O outro radical, que é o radical nassá, que tem a ver inclusive com levantar, com carregar, mas também pode ser usado para a ideia de perdoar. Ele vai aparecer 17 vezes, e dessas 17 vezes, 16 é Deus que está perdoando. E uma são os irmãos pedindo para José perdoá-los pelo que eles tinham feito. Lembra que os irmãos venderam José para o Egito como escravo, etc. e tal, depois eles se reencontram e tal. Ali no finalzinho do livro de Gênesis, quando o pai deles morre, Jacó morre, eles vão até José e falam assim, olha, perdoa os teus irmãos pelo que eles fizeram e tal. É a única vez que aparece essa ideia de perdão entre pessoas. Porque no Antigo Testamento, a maior parte das vezes, esmagadora maioria das vezes, é Deus que perdoa. E é só Deus o sujeito do perdão. Não é interessante isso? É pesado. É como se nós, seres humanos, não tivéssemos a capacidade de nos perdoar. Basicamente isso. E aí, no Novo Testamento, a coisa tem uma mudança de figura. No Novo Testamento, você tem muito sobre o perdão de Deus, mas você também tem uma quantidade muito razoável de ensinos de Cristo acerca do perdão que a gente deve oferecer para as pessoas. E a gente já falou aqui na série de alguns desses textos. A gente já falou do perdoar 70 vezes 7, a gente já falou do Pai Nosso. Como é que é o Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Então há uma quantidade muito razoável de textos no Novo Testamento em que Jesus insta os seus discípulos a perdoarem as pessoas as ofensas. E o princípio para esse perdão é extremamente pesado. Ele diz, como eu perdoo vocês, vocês vão perdoar os outros. Então é pesado. E aí o perdão, ele não tem a ver, novamente, ele não tem a ver com o processo do algoz. Ele não tem a ver com o processo de arrependimento e reparação. É óbvio que ajuda muito no seu processo mental, no seu processo emocional, saber que a pessoa se arrependeu, saber que a pessoa está buscando reparação, a pessoa, a entidade, etc. Saber que alguém está tentando reparar o que foi feito e que alguém se arrepende daquilo que foi feito. É muito bom para a sua cabeça, para o seu coração, na hora de perdoar, saber disso. Mas o processo de perdão, ele também não está relacionado com o processo de arrependimento e reparação. Ele é outra coisa. E vocês, vários de vocês, eu já passei por isso, vários de vocês sabem que existem coisas que foram feitas por nós, por pessoas, pela família, pela instituição, várias instituições, que nunca vão ser passíveis de arrependimento. E muito menos de reparação.
você não vai receber um pedido de desculpas. Você sabe disso. Você sabe disso. Você já passou por isso. Mas o seu processo de perdão não tem a ver com isso. O seu processo de perdão é uma outra coisa. Assim como o processo de arrependimento e reparação tem a ver com o algoz, com aquele que faz o mal, com aquele que pratica a violência, com aquele que fere, que machuca, o processo de perdão tem a ver com você que foi vítima, que sofreu, que foi vilipendiado, que foi machucado, que foi ofendido e assim por diante. Você sabe disso. E o seu processo de perdão é um processo que tem a ver com o perdão que você recebe de Deus. E aí fica bem etéreo, fica bem subjetivo. E aí fica difícil. Fica difícil da gente colocar em prática, fica difícil da gente vencer. Mas tem uma frase que eu li muito interessante, de um livro bem engraçado, desses títulos bem interessantes. O livro se chama, estou com vontade de comer comida japonesa, né? Falei, o livro se shoyu, né? Não faz sentido. Ai, meus filhos vão me zoar por isso. O livro se chama Perdoe Idiotas. Maravilhoso. Em inglês ele é um pouquinho mais forte, né? É Forgive Assholes, né? Bem interessante. É de uma reverenda luterana, uma teóloga chamada Nadia Bolz-Weber. E ela diz o seguinte: e se o perdão for como um alicate que quebra a corrente que nos prende? Olha que legal, né? E se o perdão for como um alicate que quebra a corrente que nos prende? Porque quando a gente é maltratado, quando a gente é ferido, quando a gente é machucado, quando a gente sofre violência, a gente fica preso. A gente fica preso emocionalmente. A gente fica preso, muitas vezes, racionalmente. A gente fica preso naquele lugar em que a gente sofreu. Naquela circunstância em que a gente sofreu. A gente fica preso àquela pessoa que fez a gente sofrer. E ela coloca, e se o perdão for como um alicate que quebra a corrente que nos prende? Muito forte isso. E ela continua dizendo, pessoas livres não são controladas pelo passado. Pessoas livres não se ofendem mais facilmente. Pessoas livres não estão acorrentadas ao ressentimento. Elas são livres. O perdão traz essa liberdade de você não estar preso a ninguém e a nenhuma circunstância que aconteceu na sua vida. Você supera aquilo que aconteceu. E isso tem o seu tempo, o seu lugar e o seu jeito na sua vida. E ninguém tem o direito de usar o perdão como uma arma. Você precisa perdoar, senão isso. Você precisa perdoar, senão aquilo. Mas talvez a hora que você começar a ver o perdão como uma libertação do mal que te foi feito, talvez o caminho se torne mais fácil para você perdoar. Mais uma vez eu enfatizo para a gente terminar. O processo de arrependimento e reparação não tem a ver com perdão. Tem a ver com a transformação de nós. A nossa transformação do mal que nós fizemos, do mal que nós praticamos, da violência que nós exercemos. Tem a ver com a nossa transformação em uma nova pessoa. Tem a ver com a libertação da nossa natureza. Uma natureza pecaminosa, que tem essa tendência de querer machucar, de querer agredir, de querer ser violento, de querer ser sujo, de querer jogar baixo. A gente tem isso daí. Aparece em vários momentos. Arrependimento e reparação é a tentativa de sermos livres disso. E oferecer perdão. Oferecer perdão não tem a ver com arrependimento e reparação.
Oferecer perdão tem a ver com o seu processo de se tornar uma pessoa livre também. No seu tempo, no seu lugar, do seu jeito. Sem pressa, sem desespero, sem pressão. Mas no seu tempo de ser livre do mal que te fizeram, do lugar que te colocaram, das feridas que te fizeram. E é por isso que a música do Emicida é tão bonita, né? Deixe que eu fale e não as minhas cicatrizes. Nós somos maiores do que o mal que nós fizemos quando somos livres em Cristo. E nós somos maiores do que o mal que recebemos quando somos livres em Cristo. Eterno nosso Pai e nosso Rei. Senhor, obrigado pela liberdade que Cristo nos oferece. Essa liberdade que vem do amor, da graça, da misericórdia e do perdão que Ele nos deu. Diz o texto que Ele nos amou primeiro. Ele nos amou quando a gente ainda era pecador, quando a gente ainda era ofensor. Ele nos amou. Ele nos trouxe liberdade. Ele nos trouxe a oportunidade de, ainda que algozes, de ainda que perpetradores do mal, nós possamos ser transformados em novas criaturas. E Ele também nos trouxe a oportunidade de, quando sofremos e somos agredidos e violentados, temos a oportunidade de perdoarmos e sermos livres também. Nos ajude, Senhor, a vivermos essa liberdade. Nos ajude a espalharmos essa liberdade. É o que nós te imploramos em nome de Cristo. Amém. Uma escolha a fazer sem ter tempo pra pensar e avaliar pra decidir. 1000 motivos pra negar o chamado que Ele fez e me tornar mais uma vez livre enfim. Do pecado que me afeta e me impede de seguir, livre enfim, da culpa e da amargura que me fazem regredir, livre enfim. Os olhos para andar, sei que não vou tropeçar. Tua mão me impede de cair. Cada passo sem você traz um risco sem igual. E eu quero sempre continuar livre enfim. Pecado que me afeta e me impede de seguir, livre enfim, da culpa e da amargura que me fazem regredir.
do pecado que me afeta e me impede de seguir livre, enfim, livre, enfim, da culpa e da amargura que me fazem regredir, livre, enfim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Valeu, obrigado pela presença. A gente se vê semana que vem. Um abraço.